Cara, quando eu comecei no jornalismo, como repórter, os primeiros contatos que eu tinha com a assessoria de imprensa nem era no esporte, propriamente dito, então era um tipo de relacionamento muito mais baseado na troca pura e simples de informações bem básicas. Mas o ritmo era mais lento, porque você não tinha essa necessidade de imediatamente apurar a notícia, imediatamente colocar no ar e imediatamente já estar divulgando. A gente ia no próprio clube para tentar apurar em loco se aquela notícia de uma contratação ou de a saída de um jogador, se aquilo era verdade ou não. Esse processo demorava realmente, até a gente deslocar a equipe ou então achar. Eu ainda na rádio 107 FM, eu tive a oportunidade de fazer cobertura de trânsito na época dos vestibulares, e era aquele celular gigantesco, né, que já era uma novidade, e ele só falava, né, mas falar ali com o telefone móvel naquele tempo já era isso aqui, 95, 4, já era uma loucura. No caso do esporte, eu lembro muito bem que os primeiros contatos que eu tive com a assessoria de imprensa aqui de Belo Horizonte, né, dos clubes do Atlético, do Cruzeiro, América, do Minas Tênis Clube, eram assessores de imprensa que faziam muito mais um acompanhamento do dirigente, mandavam fax, na época, fax ainda, para as redações. A relação era por telefone mesmo, então a gente tinha que ligar para as redações ou ligar para os clubes e tentar encontrar com o assessor de imprensa para ele confirmar ou não a notícia. A gente debatia muito algumas novas tecnologias que vinham surgindo, principalmente fora do Brasil, e que vinham sendo aplicadas ao jornalismo, principalmente e basicamente por conta da internet. Então eu venho de uma geração que sai da máquina de escrever, né, da tradicional, aquela barulheira. Aí eu já peguei a mudança para o computador, que foi uma mudança violenta no hábito e na rotina das redações, a pressa, o silêncio para escrever, para digitar. Depois aí era fax, aí vem o celular domina, né, a comunicação. O celular vira o que virou hoje, né, que é tudo com zap, com foto, com vídeo, com ao vivo. Então, assim, é complicado para a gente ir acompanhando essas mudanças todas. O jornalismo é uma mutação desde que ele nasceu, né? Então, agora a gente passa por mais um período de mutação e toda mudança é muito assustadora. Provavelmente, quando saíram da tinta de caneta para uma chapa metálica, foi assustador também. Ah, cara, hoje você tem um grupo de WhatsApp para você informar os jornalistas. Eu sou do tempo em que você passava fax para as redações para informar a contratação de um jogador. Hoje você coloca a contratação de um jogador no Twitter. A gente não se preocupa mais em ligar para um por um para informar que o Atlético contratou o fulano de tal. Já teve esse momento aqui no Atlético muito próximo, se você pensar, né? A gente fazia um fax, o Atlético contratou o fulano de tal, chega amanhã para exames médicos. Aí você ia lá, passava a Rádio Itatiaia, TV Globo. Do primeiro até o último veículo dava 40 minutos de diferença. Do primeiro que recebia o fax até o último. Imagina isso hoje, né? Hoje você está no estádio, você tem o público e a renda, você chega no grupo de setoristas e fala, público tal, renda tal. Então, de forma instantânea, isso está na mão de todo mundo, né? Você hoje, por exemplo, entrega a escalação na porta do vestiário, simultaneamente a gente bota nas redes sociais. Um cara que está lá na China, ele pode ficar sabendo antes do repórter da Rede Globo qual é a escalação do Atlético. Basta ele estar antenado, basta ele estar ligado, mas que é fundamental que a gente saiba que está tendo uma mudança, é fundamental. Hoje eu não preciso mais contar para a Rádio X uma notícia para ela contar para você que está lá na sua casa. Eu conto direto para você pela rede social, ou se você é amigo de um jornalista que está no grupo de WhatsApp do clube, né? Certamente você vai ficar sabendo. Hoje é muito rápido, hoje é muito instantâneo, muito dinâmica a informação. Hoje eu gerencio o grupo de imprensa nosso dos setoristas, então tem 130, 140 jornalistas ali. Então quando a gente quer dar uma notícia, eu coloco no grupo. E todo mundo já está sabendo, e todo mundo está replicando. Hoje quando a gente quer divulgar alguma coisa, a gente pega o Twitter do Atlético, ou através do Twitter do presidente, seja lá qual for
ferramenta que a gente vai usar. Na TV Band Minas 2012, 2013, ainda não existia essa velocidade de grupos de WhatsApp, não era usado com frequência. Então, qualquer contato com a assessoria, por incrível que pareça, mudou demais de 2014 que eu já estava na Alterosa. Na TV Alterosa eu já consegui corrigir e complementar informações com o programa no ar. Eu falei sobre determinado assunto, a assessoria do clube do Atlético estava assistindo, já vi uma resposta sobre isso e complementaram minha informação. E em outra situação até corrigiram porque já havia definido, se eu não me engano, cirurgia de jogador, alguma coisa relacionada ao departamento médico. Graças aos grupos de WhatsApp, por exemplo, que foi a forma como eu me comuniquei com a assessoria no caso. Se não existisse, talvez eu só conseguiria complementar e corrigir essa informação 24 horas depois. Foram 20 segundos depois. As notícias começaram a ser colocadas a público de hora em hora, de minuto em minuto. Isso mudou completamente a postura dos jornalistas, dos veículos de mídia e a postura também de nós, assessores. E vai mudar um pouco aquela linha de instituição, imprensa, público. Eu acho que vai começar a ter essa conexão direta aqui e aí o que vai sair disso aí só o futuro vai dizer, porque agora está verde demais para a gente prever. Antigamente o processo era só de um canal para outro, né? Era o clube com o jornalista e o jornalista passava. Hoje a rede social, ela te permite isso, né? De que o clube, independente, é importante que tenha o jornalista também e as empresas de comunicação, mas ele pode chegar também diretamente ao torcedor. Eu, sinceramente, hoje fico pensando como é que as pessoas trabalhavam nessa área de comunicação, né, como eu trabalho hoje, sem telefone. Eu acho que se for bem usado ele pode ser interessante, mas eu acho que as pessoas estão usando de forma muito errada. Acho que as redes sociais podem sim ser interessantes, em vários aspectos no dia a dia de um clube de futebol, por exemplo, para falar do nosso exemplo aqui específico, mas elas podem ser extremamente nocivas. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Então a tecnologia, por um lado, ela tira essas relações pessoais, ela permite que qualquer um vire jornalistas, entre aspas, ela permite que qualquer um fale, comente, mas quando você tem a ética, tem o profissionalismo, você checa a sua notícia, checa essa informação, você tem essa preocupação social com a verdade, com a notícia, eu acho que ela vem muito para ajudar. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu sempre tento enxergar pelo lado bom. Eu acho que o problema nunca é o veículo, nunca é o meio. Eu acho que é o uso indevido, o uso errado, equivocado, é que acaba. Que usem a seu favor, porque ela pode ser uma arma contrária também. Da mesma forma que ela pode gerar uma proximidade das assessorias, ela pode gerar um desgaste com as assessorias também. Então, saiba como você está usando e tenha uma arma a seu favor. Então, a gente tem que tentar entender esse mundo da comunicação, para onde ele está indo, para saber onde é que o jornalista vai se enquadrar dentro dele. O que ele pode oferecer. E aí, quanto mais cultura, quanto mais leitura e quanto mais credibilidade, quanto mais escrever bem esse jornalista tiver como ferramenta, mais ele vai ter adeptos, seja no telefone, seja com uma máquina na mão aqui, fazendo um vídeo, vai ter espaço sempre para todo mundo. Então a gente precisa sempre ter em mente a responsabilidade, a seriedade, esse comprometimento. E aí sim, um uso adequado de todos os meios disponíveis. Se fizer isso bem feito, os meios são ótimos, são perfeitos. Se fizer isso mal feito, vai ser essa terra de ninguém que virou a internet hoje.